professores, hoje dia 25 de junho, quinta-feira, em Geografia, nós vamos realizar a correção da página 21, tá? E da página 23, tá bom? Então, peguem o caderno para acompanhar a correção, ó. Na primeira questão, diz assim, sobre o processo de imigração no Brasil, responda. Esse é um conteúdo que a gente já tem bastante domínio, né? A gente estudou muito sobre os imigrantes, né? Sobre a questão da imigração. Então, nós vamos só reforçar, né? Ó, a letra A diz assim, quais fatores impulsionaram a chegada de imigrantes ao Brasil? Então, você vai dizer que é oportunidades de trabalho e o desejo de melhorar de vida, tá? Essa é a resposta da letra A. Na letra B, quais os principais países de origem dos imigrantes? A gente viu que são Portugal, Alemanha, Itália, Polônia e Japão, tá? Na letra C, qual atividade econômica muitos imigrantes exerciam no campo? Então, os imigrantes trabalhavam como agricultores nas lavouras de café, tá? Essa é a resposta da letra C. Na segunda questão, você só tinha que observar, certo, as obras e ver aí como dois artistas retrataram, certo, os momentos do trabalho na lavoura, tá? E entender a visão desses dois artistas, certo? Lá na página 22, nós temos um texto, né, que eu pedi para que vocês lessem para responder a questão, as 4 alternativazinhas da página 23, tá? Então, vamos lá, ó. Na letra A diz assim, qual estado do Brasil mais recebeu venezuelanos e por quê? Então, Roraima, né? Por quê? Então, de acordo com o que a gente pode observar na fotografia, né, e no mapa, se trata de uma área de fronteira entre os dois países, Venezuela e Brasil, por isso, tá? Na letra B, de acordo com a ONU mencionada na reportagem, qual é a quantidade de venezuelanos que chegavam diariamente ao Brasil em 2018? Então, 800 venezuelanos, certo? Na letra C, por que tantas pessoas estavam saindo da Venezuela? Então, para fugir de crises econômicas e políticas, certo? Essa é a resposta da letra C. Na letra D, explique com suas palavras por que, nesse caso, os venezuelanos são refugiados e não imigrantes. Então, gente, a saída dos venezuelanos, nesse caso, eles são tidos como refugiados e não imigrantes. Por quê? Porque eles saíram contra a própria vontade, né? Eles não tinham desejo de sair, eles saíram por causa de conflitos que estavam acontecendo no país deles, né? Então, você vai dizer que a saída dos venezuelanos do país é contrária à vontade, né, dessa população, a qual enfrenta uma crise política e econômica que reflete em sua própria sobrevivência, porque não há alimentos, né, e medicação, por exemplo, certo? Então, essa é a resposta da letra D. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a população do Brasil hoje, certo? Então, gente, ao longo da história, a população mundial tem ocupado diversos espaços do planeta. Além dessa ampla, né, dessa imensa distribuição, existe aí um intenso, né, um grande crescimento no número de habitantes. Atualmente, hoje, nós somos cerca de 7 bilhões, né, de pessoas, certo? No mundo aí. Então, o Brasil, ele está entre os 5 países, tá, mais populosos do mundo, com cerca de 208 milhões de pessoas. Então, gente, observem o mapa agora, tá? Esse mapa, ele representa os 5 países mais populosos do mundo, tá bom? São eles a China, tá? Depois a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil. A gente pode ver aí no mapa, na legenda, né, a quantidade de habitantes de cada país, tá? Gente, o Brasil, apesar de estar entre os 5 países mais populosos do mundo, ele não é um país muito povoado. Como assim, tia? Eu não entendi. Então, isso acontece, gente, porque o território do nosso país, ele é muito grande, ele é enorme. Então, pelo fato de ser muito grande e ser enorme, existem muitos espaços vazios, né, que não são ocupados. Então, desse modo, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado
é baixa, né? Pouco mais de 20. E em muitos países essa média, ela fica, né? Ela é acima de 100. Então, a gente, através dessa estatística, a gente pode perceber isso. Então, gente, a população de um território ou de um país pode apresentar 2 fatores de crescimento, tá? Então, nós vamos conhecer aqui. São eles o crescimento vegetativo ou natural, tá? E o crescimento demográfico ou populacional. Então, gente, o crescimento vegetativo ou natural corresponde entre a diferença da taxa de natalidade, que é o nascimento, tá? E a taxa de mortalidade, que é a morte dos habitantes. No crescimento demográfico ou populacional, está relacionado ao crescimento vegetativo mais a taxa de migração. Então, a taxa de migração, gente, é a população que chega e que sai do território, tá? Essa é a taxa de migração. Então, para que a gente faça o estudo aí, né, esses conceitos demográficos, a gente precisa conhecer alguns outros conceitinhos, tá? Então, a gente vai agora observar alguns conceitos do estudo demográfico. Então, vamos lá. A população, como vocês podem observar, é o conjunto de habitantes de uma área, tá? A gente estudou isso em ciência também, tá, gente? População. Demografia. Demografia é o estudo das características da população, tá bom? Aí nós temos a população absoluta. O que é a população absoluta? É o número total de habitantes em uma área, tá bom? O número total de habitantes em uma área. E nós temos a população relativa ou densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então nós temos esses 2 tipos de população. População absoluta, que é o total de habitantes de uma área, e a população relativa, né, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados, tá bom? Aí nós temos populoso, que indica se o número absoluto total de habitantes é elevado, tá bom? Então isso aí tem relação com a questão da população absoluta, tá? Indica se o número absoluto total de habitantes é elevado. E nós temos o povoado, que diz respeito à densidade demográfica, né? Ou seja, a concentração da população em determinada área, tá bom? Então, esses conceitos aí é importante a gente conhecer, tá? Então, gente, a gente viu que a distribuição espacial da população no território brasileiro é desigual. Ou seja, que há áreas onde existe muita concentração de habitantes e outras áreas com pouca concentração de habitantes. Então, gente, nas áreas de altas concentrações de habitantes, nós podemos dizer que a população relativa ou a densidade demográfica é maior, tá bom? Isso nas áreas de alta concentração, tá? De habitantes. Observem no mapa aí a distribuição da população brasileira pelo território, tá bom? Então, no mapa aí nós temos o Brasil, distribuição da população 2014, tá? Então, olha só, aí nessas partes mais escuras aí, né, nós temos acima de 250 habitantes por quilômetros quadrados, né? E aí, nas outras áreas a gente pode observar, né, de 100 a 250, né? De 50 a 100, de 25 a 50 e assim sucessivamente, né? Vai baixando aí, né? E lá no último nós temos menos de 1 habitante por quilômetros quadrados, né? Agora, gente, aqui a gente vai observar a forma como é calculada a densidade demográfica, tá? Então, nós temos aí a população relativa igual à população absoluta. A população relativa, gente, a gente viu que é o número de habitantes por quilômetros quadrados, tá? Que é igual à população absoluta, que é o número total de habitantes em uma área, sobre a área, né? Então, nós vamos lá, ó. Então, nós temos a população relativa, que é igual à população absoluta. A população absoluta é 208.724.052, tá? Aí, né, dividido aí para a área. 8.515.692 quilômetros quadrados. Então, nós temos aí, né, um resultado de 24,5 habitantes por quilômetros quadrados, né? Então, com base nesse cálculo aí, pode-se dizer que o Brasil ele tem cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá
tá certo? Calma, gente, vocês não vão precisar fazer esse cálculo, tá? É só para vocês observarem a forma como é calculada a densidade demográfica, tá bom? Então, esses dados aí demográficos, eles são organizados no Brasil pelo IBGE, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE realiza o censo demográfico. Esse censo demográfico, ele tem o intuito de conhecer as principais características da população, tais como onde moram, certo? Se é área rural, se é área urbana, o tipo de moradia, a idade, né? O gênero, se é do gênero masculino, se é do gênero feminino, a etnia, a religião, o grau de escolaridade, a saúde e dentre outros, certo? Então, esses dados são coletados pelos recenseadores. Aí você me pergunta, tia, o que é recenseador? São os funcionários do governo, tá, gente? Então, esses funcionários do governo que realizam entrevistas com a população por meio de questionários eletrônicos, tá? Então, gente, depois dessa entrevista, esses dados, eles são organizados e os resultados são divulgados para a gestão pública e para toda a sociedade. Então, é dessa forma aí, como vocês podem observar na imagem, que acontece, ó, o recenseador do IBGE aí, realizando o questionário para o Censo Demográfico de 2010 em Itapevi, São Paulo, 2010, tá bom? Então, nós temos agora uma seção que se chama Saiba Mais. Então, vamos aí entender o que essa seção traz, ó. Para entender e consolidar os dados populacionais coletados, são elaborados mapas, gráficos e tabelas, que ajudam na leitura rápida e eficiente de um grande volume de informações. Por exemplo, você sabe o que é uma pirâmide etária? Então, a pirâmide etária, gente, ela é um tipo de gráfico, tá? Que indica o gênero masculino e feminino e as faixas etárias que estão distribuídas à população. As faixas etárias são as idades, tá bom? Então, com base nesses dados que essa pirâmide traz, é possível saber se a população de um determinado território é predominante, né, composta de jovens, adultos ou idosos, e além de projetar estudos sobre taxas de natalidade, expectativa de vida e taxa de mortalidade. A gente já sabe o que é taxa de natalidade e mortalidade, hein? A gente viu lá nos conceitozinhos lá demográficos, certo? Então, essa pirâmide etária, ela é um tipo de gráfico que serve para informar, certo? Essas questões de faixa etária, tá? Se em determinado território predomina a quantidade de pessoas jovens, né? Se a maior quantidade de pessoas daquele território são jovens, se são idosos ou se são adultos, tá? Vai indicar também a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade daquele território e também a expectativa de vida, né? Tudo isso traz nesse gráfico, né? Nessa pirâmide etária, tá bom? Então, agora nós vamos observar uma pirâmide etária. Então, a pirâmide etária brasileira é construída com base nos dados do Censo Demográfico em 2010. Então, tá aí a pirâmide etária brasileira de 2010, tá bom? Olha só, o que tá de verde são homens e o que tá de roxo são mulheres. Olha só, aí nós temos o ápice da pirâmide, o corpo e temos a base da pirâmide, tá? Então, a base é proporção de crianças e jovens na população. Então, a base, ela indica aí a proporção de crianças e jovens na população, né? Que tem entre as idades de 0 a 19 anos, tá bom? Em 2010, né? Essa proporção era de 33% da população aproximadamente. Então, observem aí, ó. Então, vamos lá agora no corpo. O corpo é a proporção de adultos na população, de 20 a 59 anos, tá? Em 2010, era de 56% da população, essa proporção, tá bom? De adultos entre 20 a 59 anos. Então, observem aí no corpo para vocês identificar essas informações, tá? E no ápice, tá? Nós temos a proporção de idosos na população. Pessoas com mais de 60 anos de idade, tá? Em 2010, essa proporção era de 11% da população. Então, observem agora aí essa informação lá no ápice da pirâmide, certo? Por que é importante, gente, essa construção
e essas análises, né, das pirâmides etárias. Por quê? Porque são importantes para que para que a gente possa conhecer a evolução da população, de como aquela população está evoluindo e também o nível de desenvolvimento social e econômico também de um território, né, de um país. E elas também são usadas para orientar, tá, o planejamento público, tá? Então essas pirâmides etárias, elas são de grande importância, tá? A gente viu lá que em 2010, aproximadamente 33% da população formava a base da pirâmide etária do Brasil. Então, com essa base cada vez menor, ao longo dos anos, né, foi possível observar, ficou evidenciado que existe uma necessidade de se investir na educação, tá? Do nosso território, do Brasil. Então, fica evidente, né, que existe a necessidade de se investir mais na qualidade da educação de crianças e jovens, e não somente na quantidade. Então, o corpo alargado da pirâmide indicou aí uma maior proporção da população na fase adulta, 56%, né? Então, essa informação mostrou a importância da geração de emprego e da promoção de melhoria de vida do povo, né? Com relação à habitação, a transporte, à saúde, a saneamento básico, dentre outros serviços. E o ápice lá, formado por 11% da população, representa a parcela de idosos, tá? Parcela de idosos brasileiros. Então, gente, existem, tá, diversos modelos de pirâmides etárias, tá? O exemplo que a gente viu consolida dados que facilitam aí a leitura e a interpretação desse nosso primeiro contato com essa questão da pirâmide etária. Então, cada degrau da pirâmide que a gente viu, ele corresponde a uma faixa etária, certo? Nesse modelo aí que a gente viu, foram sistematizadas três grandes faixas, tá bom? Então, gente, é importante lembrar que o comportamento da população é dinâmico. O que eu tô querendo dizer com isso? Que ele muda, né, de acordo com a história de cada região, de acordo com as questões socioeconômicas e também de acordo com as questões culturais, tá certo? E o que eu vou solicitar para vocês hoje, né, depois dessa explicação? Eu quero que vocês façam a atividade da página 28 e a atividade da página 29, tá bom? Pra gente fixar esses conhecimentos que a gente recebeu hoje na nossa aulinha, tá? Na nossa aula de geografia, tá bom? Na próxima aula a gente vai realizar a correção, tá? Pra tirar as dúvidas, tá bom? E aprender ainda mais. Então a gente vai ficar por aqui. Um beijo e até a próxima aula.